Rapaziada, eu tô aqui hoje com meu sócio, Thiago Fucai. Por que eu trouxe esse cara para apresentar para vocês aqui dentro desse canal? O Fucai é um consultor de empresas, o cara é crânio, tem muita experiência e eu quero, Fucai, hoje trazer um bizu principalmente para os mais jovens, irmão. Hoje, rapaziada, a juventude, né, principalmente essa molecada que tá vindo agora, eu vejo que muitos têm sede de crescer. Muitos querem ter um negócio próspero, um negócio bem-sucedido, evoluir nas finanças, no físico, porém eles não têm o direcionamento que precisa. E o Fucai é um cara experiente, pessoal, e já passou por muita coisa que vocês que estão me assistindo vão passar, que vocês desejam aí e almejam alcançar como metas. E a melhor forma da gente aprender e evoluir é estar do lado das pessoas que já fizeram. E eu quero trazer essa experiência para vocês. Fucaizeira, me fala aí um pouco, irmão. Como que aquele jovem que está perdido, aquele jovem que não tem muito direcionamento na vida, como você acha que esse cara pode se posicionar para começar a galgar posições melhores, começar a ganhar mais grana, meter o shape, ter acesso a mais mulheres, que a gente sabe que é um desejo hoje da sociedade jovem aí. O que você acha, irmão, que aquele cara precisa ter para conseguir evoluir nesses aspectos? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto importante é trazer a consciência. É muito difícil nós conseguirmos mudar se a gente não tem consciência. E como que a gente forma essa consciência? Através de leitura, através de estudos, através de vídeos, de podcasts, através de uma modelagem. Eu costumo dizer o seguinte para os jovens: você jovem que está numa posição, numa empresa, trabalhando de CLT e quer mudar de vida, o primeiro passo extremamente importante é: utilize do CNPJ ao qual você está trabalhando para ter um intraempreendedorismo, para transformar dentro do negócio onde você está hoje como se fosse a sua empresa. E aí agir e modelar as pessoas que estão no cargo que você almeja. Exemplo, você que está vendo esse vídeo está numa posição de auxiliar administrativo e almeja subir para um cargo de gestão. Como é que eu faço para chegar numa gestão? Então a gente tenta modelar esse gestor para entender o que o levou a conquistar esse cargo, quais são as bases de formação acadêmica que esse gestor foi buscar, quais são os livros que ele lê, quais são os comportamentos que ele tem. E eu vou mais longe, muitas vezes os gestores não têm um comportamento esperado. E aí a gente modela o que é bom e deixa o que é ruim. Lembremos, todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins. Nós costumamos dizer o seguinte: sempre existe dois pés, o de professor e o de aluno. Sempre tem algo a aprender e algo a ensinar. Então essa é a primeira dica muito importante. Não bastasse só essas dicas com relação à modelagem, é importante entender também que dentro de uma esfera humana, do ser humano, a gente clama por diversos fatores. A gente tem a esfera profissional, existe a esfera social, existe a esfera física, existe a esfera espiritual. E para cada uma dessas esferas, é necessário ter uma clareza, um objetivo específico, uma meta a ser atingível. Vou dar um exemplo que o Pedro aqui comentou com relação à busca de um físico. Eu costumo dizer que físico é a parte mais simples. Se eu precisasse emagrecer, o primeiro ponto é quanto eu preciso emagrecer. Depois eu venho com de qual forma eu vou emagrecer, o que é preciso fazer, qual é o comportamento necessário, qual é a dieta necessária, quais são as literaturas que eu tenho que buscar para conseguir atingir meu objetivo. Lembremos sempre, primeiro passo é tomada de consciência. É entender exatamente em que pé que você está hoje e para onde você gostaria de ir. E a distância entre o ponto A e o ponto B é o que a gente faz restringindo através de um processo de consultoria ou mentoria empresarial. Sim, e isso é algo que eu vejo muito, Fucai. Por exemplo, o cara quer crescer, o cara quer alçar novos objetivos, mas você não tem nem recurso mental para isso. O cara não lê um livro, o cara não se conecta com as pessoas certas. Então me fala aí, rapaziada, como é que você quer atingir o próximo patamar? Como é que você quer continuar escalando o seu business, crescer? Ou até mesmo, um sonho muito comum aí da rapaziada, Fucai, é sair da CLT.
Os caras estão ganhando aí 1.500, 2.000 conto, trocando tempo por dinheiro. Mas como é que você vai alcançar um novo objetivo se você não tem o recurso cognitivo, o substrato mental? Eu vejo muito que falta isso, Fukai. Nessa sua fala, o Pedro coloca muito essa questão de sair de uma CLT, né? E eu não sei se você, né, telespectador que está assistindo esse vídeo sabe, mas um dos grandes desejos de todo brasileiro, entre os 3 maiores desejos, é saúde, casa própria e ter a sua liberdade através de um empreendedorismo, ser seu próprio chefe, digamos assim. Então, pensando que esses são os 3 principais desejos, qual é o primeiro passo importante para mim cruzar essa linha? É modelar quem já está lá. É para isso que nós estamos gravando esse vídeo, para modelar você, telespectador que está assistindo, através de dicas, de insights, de metodologia, através de ferramentas que vão te possibilitar chegar nesse alvo de maneira mais fácil. Sim, e até fazendo uma síntese, tá, rapaziada? Então, a partir do momento ali que você define uma meta, define um objetivo e começa a buscar substrato mental para isso, o mais importante também, Fukai, que eu acho que é importante a gente ressaltar para a rapaziada, é a questão do acreditar. Porque não adianta eu me munir de ferramentas, eu saber exatamente o que falar numa call de vendas, eu saber exatamente o que falar na hora que eu chegar para conversar com o empresário, mas na minha cabeça eu estou me sabotando. Na minha cabeça eu não acredito que é possível. Perfeito. Tocando nesse ponto, o que eu deixo de ferramenta como consultor? Existe uma ferramenta chamada PSA. Pensamentos geram sentimentos que geram meus comportamentos. Então veja bem, se os pensamentos estiverem de acordo, o sentimento estiverem alinhado e os comportamentos estiverem de acordo com o meu objetivo, há mais chance de eu conseguir atingir o meu resultado. Uhum. Quando você tá com tudo alinhado, né? Porque Exatamente. muitas pessoas, Fukai, eu acho que é até uma dor muito comum entre empresários, os caras só veem o campo físico. Os caras só veem o que tá ali debaixo do nariz dele. E a gente tem que entender, rapaziada, que é uma construção. Além do campo físico, tem o campo mental, o campo espiritual e até uma filosofia que eu levo pra minha vida, mano. Eu acho assim, o físico é só 30% que você consegue enxergar. Antes mesmo de você ter aquele carro foda que você quer, antes mesmo de você manifestar a sua realidade, ela já existe no pensamento. E eu queria saber de você, Fukai, como é que você acha, irmão, que a gente consegue aplicar essa questão do pensamento, questão do campo teórico na prática ali de forma mais incisiva? Porque também não adianta eu ficar o dia inteiro meditando e na hora de aplicar no meu business ali, eu não conseguir executar. Como você acha que a gente consegue trazer isso para a realidade? Fazendo dessa observação do Pedro, é muito importante, usando a mesma ferramenta. Pensamento não move, sentimento também não. O exemplo arrasta. Então é necessário, antes de mais nada, ter o comportamento necessário. E se a gente for falar sobre o comportamento necessário, a melhor forma de adquirir os comportamentos necessários para uma vitória, para atingir um resultado, para abrir uma empresa, para conseguir prosperar nos seus negócios, é tendo uma modelagem com alguém que já cruzou essa linha. Você que está assistindo, que não tem domínio nenhum, eu começaria exatamente modelando as pessoas de sucesso. O que elas fizeram, como elas fizeram, de qual forma elas fizeram, quais ferramentas elas fizeram e, muito importante, em qual tempo elas fizeram. Nós vivemos uma era hoje muito disruptiva. O que é algo novo já passa a ser obsoleto em um curto espaço de tempo. Hoje, estar no marketing digital, falar de inteligência artificial já não é mais falar de futuro, é falar de presente, até mesmo falar de passado. Então, para que eu consiga imprimir na prática esse tipo de comportamento, é necessário ter um plano de ação claro. Tão importante quanto pensar e sentir é ter a ação, o comportamento. Como eu disse na minha fala, o exemplo, o comportamento arrasta. Diga com a boca e eu te escutarei. Mostre os seus resultados e mostre através de seus exemplos que você arrasta. Então, é mais importante você ter uma ação, desde que alinhado ao ponto A e B e tendo uma estratégia, do que você ficar só no campo da esfera do pensar. Porque o pensamento por si só não arrasta. Não gera resultado, né? Exatamente. E eu sei que você tá tendo contato com esse tipo de conteúdo, pode parecer algo totalmente fora da curva, mas o que eu tô falando para você, o que o Fukai tá falando não é abobrinha, a gente não tirou da nossa cabeça. A gente já tem um resultado financeiro e em cima disso foi o que o Fukai falou, é muita modelagem.
Todos os caras de sucesso que você conhece, todas as pessoas que prosperaram têm como base esse conhecimento que a gente está passando. Então não é algo, Fukai, que você pega, você inventa do nada. É algo que já vem vindo de outras pessoas que já tiveram resultado. Você condensa esse conteúdo e você aplica. Certo, rapaziada? Quis trazer aqui o Fukai para agregar nesse vídeo. Esperem mais vídeos nossos juntos, porque, igual eu falei, a melhor forma de você cortar caminho é você aprender com quem já passou, com quem já errou. Então, você consegue absorver esse tipo de conteúdo através do YouTube. A rede social hoje é uma ferramenta muito forte para você ficar à frente do seu tempo. Fucaizeira, obrigado. Vamos nessa. Junto. Rapaziada, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, certo? E eu quero ver aí nos comentários a sua opinião. Em que patamar da sua vida você está hoje? Quais são os resultados que você almeja para os próximos anos, certo? Vejo vocês logo.